Quantos têm sido edificados aqui esses dias? Amém? Quantos estão alegres nesses dias? Cansados? Maior nada, né? Mas é bom, porque são muitas informações, muita revelação que nós temos recebido, e talvez muita coisa não faça sentido aqui, mas eu tenho certeza que no decorrer, sabe, dos dias, no decorrer dos anos, quem sabe, as coisas vão fazendo sentido para nós. Tem palavra que eu ouvi há 10 anos atrás, 15 anos atrás, que eu só estou entendendo agora. Então fica tranquilo, isso é normal. O importante não são as informações que você recebe, mas é o que o Pai está construindo no seu espírito. Porque quando João, ele fala no Evangelho, seu Evangelho, no capítulo 1, ele diz o seguinte, que o Verbo fez carne. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a Escritura se tornou uma pessoa, ok? E essa palavra verbo, ou pra gente é verbo, mas na verdade no grego é logos, seria no português o palavra, ok? Mas não tem como, soa estranho, né? O palavra se fez carne, porque João está falando exatamente de que a profecia encarnou, de que o Deus vivo se fez gente. E essa palavra logos era o que se tinha de mais fino, tinha a ver com uma palavra que os filósofos eles estavam usando recentemente. Não é usado nas Escrituras em outro lugar, da forma como é aplicada. Porque o que é o logos? O logos tem a ver com na filosofia é o seguinte: entre aquilo que eu penso, eu falo, e até você receber, existe a ação chamada logos. Então o logos não é necessariamente o que eu penso e o que eu falo, mas a partir daquilo que eu falo e que você entende, existe uma ação. Essa ação se tornou carne, se tornou gente. Ou seja, aquilo que opera entre nós, aquilo que está operando no nosso meio, é uma palavra que é viva e criadora. Essa mesma palavra é usada quando Deus ele diz assim, que e no princípio Deus criou todas as coisas. Essa ação do criar é a mesma ação do verbo. A palavra bará no original, que é criar, é uma palavra que só pode ser usada por Deus. Como foi falado aqui nesses dias, o homem ele não cria nada. O homem ele se apropria de algo que já foi criado para então desenvolver algo. Agora Deus, ele é o único ser que cria do nada. Na verdade deveria ser Gênesis 1, né? Deus no princípio criou do nada todas as coisas. Do princípio ele criou do nada todas as coisas. Por quê? Porque o único que cria do nada todas as coisas é Deus. Amém? Então talvez você tenha chegado aqui nessa escola sem expectativa alguma naquilo que Deus poderia fazer. Talvez até mesmo você olhe para a sua vida e você veja assim, não tem nada que Deus possa fazer, mas saiba de uma coisa: Ele é especialista em criar situações, em criar coisas do nada.
Por isso que eu falei aqui sobre deserto, porque deserto é o lugar das impossibilidades. E é exatamente no deserto que Deus cria do nada o novo homem, que Deus cria do nada um novo ministério, que gera do nada um novo tipo de gente. Amém? Então, a palavra criadora de Deus está aqui e está operando no nosso espírito, está operando dentro de nós, está operando aqui nesse lugar, ainda que com o nosso intelecto nós não conseguimos compreender. Ele está operando no nosso espírito, ok? E a ideia é que os homens espirituais discernam as coisas de uma forma espiritual. A ideia é essa, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Se tem uma coisa que eu amo, são as escrituras, exatamente porque quando você imerge o seu espírito nas escrituras, o verbo, ele comunica algo com você. Então dificilmente você vai me ver pregando, falando sobre as minhas experiências, ou falando sobre aquilo que eu acho, ou falando sobre um testemunho. É muito difícil, apesar de eu falar, mas eu prefiro falar do testemunho de Cristo que está nas escrituras. E o interessante é pensar sobre essas coisas, porque cristão, ele tem uma ferramenta que ele trabalha, e a ferramenta que o cristão trabalha é o evangelho. A maior ferramenta que você pode ter no seu ministério, na sua vida, se chama o evangelho. E agora deixa eu te explicar uma coisa: o evangelho não é a Bíblia. O evangelho está na Bíblia. Nem tudo aquilo que nós ensinamos e falamos é o evangelho. Existem porções do evangelho no Velho Testamento, como existem porções do evangelho no Novo Testamento. Agora, não quer dizer que se eu pegar, Crônicas, por exemplo, e falar da genealogia, é o evangelho. Se eu contar a história do adultério de Davi, não é o evangelho. Entende? Então existem muitas informações históricas que com certeza têm aplicações espirituais. Não é errado nós ensinarmos sobre isso. Não é errado você ensinar sobre casamento, mas ensinar sobre casamento não é o evangelho. Ensinar diretivas para jovem e para as pessoas terem caráter não é o evangelho. O evangelho é a mensagem mais importante que está aqui dentro. Essas coisas são ensinos de caráter, ensinos cristãos, mas eles não são o evangelho. O evangelho está aqui, mas tudo que está aqui não é o evangelho. Mas servem para nós? Com certeza. Serve para nós constituirmos família? Com certeza. Serve para nós constituirmos negócio? Com certeza. Serve para nós constituirmos ministério? Com certeza. Agora, aqui dentro contém uma mensagem que foi capaz de transtornar o mundo inteiro. E essa mensagem que foi capaz de transtornar o mundo inteiro se chama o Evangelho. Ok? Estão comigo? Então, o que é o Evangelho? Porque quando alguém perguntar isso para você, nós saberíamos responder o que é o Evangelho? Porque uma das nuances do meu ministério é lançar fundamentos, é quebrar sofismas, é resgatar princípios e valores, é lançar uma base correta para que você possa ficar em cima dessa base correta. E o Evangelho é algo que nós precisamos resgatar nos nossos púlpitos, na nossa vida, na nossa mensagem. Porque o que é o Evangelho? Evangelho fala de boas novas. É a tradução em português para boas novas. E o que é uma boa nova? Boa nova fala de uma boa notícia. Sim ou não? É uma boa notícia. Então o que é o Evangelho?
O Evangelho é uma boa notícia. Agora, que boa notícia é essa? Abra comigo primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 17. 1 de Coríntios, versículo 17. Coríntios 1, versículo 17. Aí eu falei 17? Desculpa. 1 Coríntios 1, 17. Ok? Diz assim: porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo, pois a palavra da cruz é para os que estão morrendo, perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o instruído? Onde está, ó questionador dessa era? Por acaso Deus não tornou loucura a lógica desse mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu? Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo, e esse que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais lógica do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, observai o vosso chamado. Vocês não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as coisas sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que não são nada, para reduzir as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de como está escrito: quem se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? Deixa eu te falar uma coisa: o Evangelho é loucura. Paulo está dizendo isso. A palavra da cruz é loucura. Não se entende o Evangelho por meio da razão lógica humana. É impossível para o homem compreender no seu intelecto o Evangelho, porque o Evangelho é a loucura de Deus. É impossível, totalmente impossível. Porque imagina comigo se fosse fácil, se fosse dessa maneira, você contar a história da redenção para alguém. Toda a história, Deus criou todas as coisas, e criou Adão,
mas Adão pecou. Aí já vem a dúvida na cabeça da pessoa: mas se Deus criou todas as coisas, criou Adão, por que Deus permitiu que Adão pecasse? Beleza, aí você... Mas não importa, Deus enviou os profetas para convencer o mundo do seu pecado, e o mundo não se arrependeu. Então Deus enviou o seu próprio filho. E aí a pessoa fica olhando para você: história muito legal. E aí o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Aí a pessoa olha para você: cara, que coisa bonita, que coisa romântica, eu quero isso. É assim que acontece? Hã? Não é assim que acontece. Por quê? Porque o Evangelho ele não é discernido pelo intelecto, não é discernido pela inteligência humana. Paulo está dizendo isso. Os judeus, os gregos, eles querem entender o Evangelho por meio da sua sabedoria. Mas o Evangelho para os gregos é loucura. O Evangelho, para quem tenta compreender as coisas de Deus por meio do seu intelecto, é loucura. Querido, existe diferença entre você ter informação e entendimento. São duas coisas diferentes. Informação você adquire na faculdade, você adquire lendo um livro, você adquire vendo um jornal, vendo alguma coisa. Isso você adquire. Entendimento não. Entendimento é pelo Espírito. É diferente. Por isso que os gregos queriam conhecer a obra de Cristo por meio do intelecto. Mas o Evangelho, essa boa notícia que nós carregamos, é loucura. É loucura, sabe por quê? Porque eu quero que você abra comigo Mateus capítulo de número 27. E eu quero que você me fale se isso faz sentido. Não, 27. Mateus 27. O principal texto das Escrituras, porque fala da obra que foi realizada e que culminou no Evangelho que nós temos que pregar. Versículo de número 44. Mateus 27, 44. Olha o que diz: e os ladrões que com ele foram crucificados também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, desde a hora sexta até a hora nona. Por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que você me desamparou? Alguns dos que estavam ali, ouvindo, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, e pondo-a numa haste, deu-lhe de beber. E os outros, porém, disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muito. E isso daqui é loucura. Sabe por que é loucura? Porque fala de Deus virando gente, sendo crucificado pelo instrumento de tortura da política romana, no meio de dois assassinos ladrões. Deus virando gente para morrer por um instrumento de tortura político. Isso é loucura. Porque não é lógico. Sabe por quê? Qual era lógico? Lógico é o Deus Todo-Poderoso olhar para a terra e dizer assim: tchau Satanás, tchau pecado.
porque ele poderia derrubar os seus inimigos com o sopro da sua boca. Isso sim faz sentido. Isso sim é lógico, porque se existe um Deus que é todo poderoso, que criou todas as coisas e que um dia se tornou gente, essa gente que ele se tornou poderia facilmente escapar da cruz, mas ele não escapou, ele morreu na cruz. Deus morreu numa cruz, e isso é loucura. Repita comigo: o evangelho é porque não conseguimos compreender com a nossa capacidade lógica cartesiana, grega. Não conseguimos. Por quê? Porque essas coisas se discernem espiritualmente. Alterou o cosmos. O Deus que criou todas as coisas permitiu que um dia o pecado afetasse todas as coisas, e um dia ele mesmo veio aqui, e com a sua morte e com a sua ressurreição ele está restaurando todas as coisas. Os efeitos da cruz são poderosíssimos. Esse Deus louco, mesmo após o homem tendo pecado, ele proporcionou um jeito desse homem continuar conectado com ele. Sabe o que Deus fez? Deus matou um animal e a partir daí instituiu um certo tipo de relacionamento com o homem, porque o salário do pecado é a... Alguém tem que morrer, querido, para você se relacionar com Deus após o pecado. Para que Deus continuasse se relacionando com Adão, Deus teve que matar um bicho. Por quê? Porque dentro dos princípios do eterno, após o pecado, é necessário alguém morrer como substituto daquele que pecou, ou então aquele que pecou deveria morrer. Então, já que Adão não morreu, Deus matou um animal. Para quê? Para expiar o pecado daquele que pecou. Porque o pecado daquele que pecou jamais vai ser superior àquele que tem toda a misericórdia e renova a sua misericórdia todos os dias. Só que para ele ter misericórdia de você, para ele ter graça sobre a sua vida, alguém tem que morrer todos os dias. E isso é loucura. Deus tira o povo do Egito, estabelece com eles uma aliança. Eles vão para o deserto. Deus diz: construa um tabernáculo para mim, façam festas. Deus só pode ser louco. Sabe por quê? Porque o povo sai atribulado, meu irmão, do Egito, sem identidade, oprimido. E quando chega no deserto, a primeira coisa que ele faz: vai para lá e celebra para mim a Páscoa. Vocês têm que se alegrar. Sabe por quê? Porque Deus quer modelar quem eles eram por dentro. Por isso Deus manda fazer festa. Se alegre. Como é que pode um povo que ficou oprimido, um povo que perdeu sua identidade, agora em menos de um ano chegar no deserto e ter que celebrar festa todos os dias? Porque Deus estava transformando quem eles eram. E aí Deus mandou eles construírem um tabernáculo. Eles construíram um tabernáculo, e dentro desse tabernáculo haviam 3 partes, querido. E uma das partes era como se tivesse um véu nesse lugar, uma cortina. E dentro dessa parte estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava o governo de Deus. Por quê? Porque Deus estava chamando aquele povo para serem uma nação de reis e sacerdotes. Então o governo de Deus era representado pela arca. O tabernáculo fala de representatividade. Todas as vezes que você vê na Bíblia falando sobre templo, falando sobre tabernáculo, falando sobre essas coisas, tem a ver com representatividade. Corpo fala de movimentação, tabernáculo e templo de representatividade. E aí, sabe o que acontece?
Deus estabeleceu um princípio de que somente um sumo sacerdote da tribo de Levi poderia entrar ali naquele lugar chamado Santo dos Santos uma vez por ano. Para quê? Para matar um monte de animal. Para quê? Para expiar, para substituir o pecado do povo. Então o culto com a congregação de Israel era assim: um sumo sacerdote uma vez por ano entrava nesse lugar, degolava um bicho, e o sangue desse bicho, porque a vida está no sangue, então a vida desse bicho, por um tempo determinado, esse bicho cobria o pecado do povo. Assim foram feitos por milênio, sei lá se é milênio, não, milênio não, por algumas dezenas de anos, esse tipo de culto, o culto em que alguém tem que morrer para eu me relacionar com Deus. Aí Deus, para não matar o povo, ele mata um bicho, mas o sangue desse bicho era incapaz de permitir com que Deus pudesse se relacionar com o homem por tempo indeterminado ou eternamente, porque era um sangue que ainda pertencia a essa criação. O tempo passa e Deus resolve de uma vez por todas esse problema. Querido, o pecado, ele provoca a ira de Deus, porque nós precisamos remodelar o entendimento que nós temos sobre algumas coisas. A ira de Deus não é Deus se atribulando igual a gente se atribula. A ira de Deus não tem a ver com Deus ficando chateado com alguém. A ira de Deus é a reação da santidade dele contra o pecado. Ou seja, pecou, merece a morte. Isso é a ira de Deus. Pecou, merece punição. Porque Deus matava o bicho? Porque alguém precisava ser punido no lugar de Adão, no lugar dos hebreus. Então por isso tinha esse tipo de culto, em que o homem entrava lá cheio de medo. Por quê? Porque Deus tem que punir alguém. Então se aquele homem entrasse lá de alguma forma desconcertado, ele iria morrer, porque alguém tem que ser punido, meu irmão. Isso é lei espiritual. Deus não mudou. Para que Deus todo santo se relacione com um homem que é todo pecado, alguém tem que ser punido. E até 2000 anos atrás, Deus punia os bichos no seu lugar. Só que há 2000 anos atrás, Ele decidiu punir o seu filho. Quando Jesus, Ele vai para a cruz, é como se a ira de Deus que deveria vir sobre sua vida, viesse individualmente sobre Ele. Paulo, ele vai dizer em Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que faça o bem. Ninguém é salvo por fazer boas obras. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos merecem a punição. E sabe o que Deus fez? Deus puniu o seu filho. O Filho de Deus da cruz sentiu a punição individualmente por cada um dos nossos pecados, querido. Por isso o Evangelho não é tão simples assim quanto nós pensamos. Ele não é tão simples, sabe por quê? Ele diz assim: as coisas que Paulo fala são de difícil entendimento e que as pessoas distorcem para o seu próprio bel prazer. Não é tão simples assim. Não é tão fácil assim. Porque o Evangelho fala, a mensagem da cruz é uma mensagem de subversão a todo o sistema de pensamento. Sabe por quê? Porque fazer esse tipo de coisa é loucura. É como se você tem um filho de 12 anos, teu filho chega em casa com o olho roxo e com o dente quebrado, e você olha para o seu filho e diz: o que aconteceu, menino? E ele diz: me juntaram no colégio, me bateram,
pai, você vai lá fazer alguma coisa, não vai? E eu olho para ele, eu tiro o meu cinto e falo, eu vou fazer alguma coisa, vem comigo. E eu vou até o colégio, eu chamo aqueles 20 meninos que juntaram ele e que bateram nele, eu boto meu filho diante dele, pego a minha correia e começo a punir meu filho, uma chibatada para cada um dos golpes que você meu filho. E eu, ao invés de punir aqueles que bateram no meu filho, eu puno o meu filho e olho para eles e digo assim, eu perdoo vocês. Por isso, o evangelho não é tão simples assim, porque ele é loucura para aqueles que estão morrendo, mas para nós, os que cremos, é o Deus. Jesus, segundo o laudo médico, morreu porque o coração dele explodiu. A causa da morte de Jesus não foi que o seu sangue se esvaiu e saiu do seu corpo, foi que a dor foi tão grande que o coração dele explodiu. Sabe por quê? Porque ele foi punido individualmente por cada um de nós que estamos aqui, por aqueles que ainda vão vir. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, e isso é loucura. Aí quando ele morre, sabe o que acontece? O véu que separava os homens de terem a possibilidade de se encontrarem com o governo de Deus foi rasgado de cima a baixo. Não é uma figura, querido. Existia um templo em Israel de verdade. Isso não é filosofia, isso é verdade. Isso é a verdade. A verdade não é o que eu falo, a verdade é o que está escrito, e isso é a verdade absoluta. Não é uma figura, não é um símbolo, é a verdade. Quando ele morreu, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, e o lugar ao acesso à presença de Deus, ao lugar ao qual Deus se manifestava, ficou livre. E depois disso, a terra tremeu, porque as consequências da obra de Cristo são muito mais profundas do que nós conseguimos compreender, porque por muito tempo nós achamos que o evangelho tem a ver comigo, tem a ver com o meu eu. Mas o evangelho não tem a ver com você, o evangelho tem a ver com o Cristo. Não tem a ver com nós. Nós entramos nessa adotados, nós entramos por uma brecha dentro da misericórdia de Deus. Mas o evangelho tem a ver com o filho dele, que foi morto, que foi humilhado, mas que ele ressuscitou, foi acima de todos os céus e está exaltado acima de todo nome. O evangelho não é o evangelho da glória dos homens, é o evangelho da glória de Cristo. E isso é por quê? Porque hoje os homens querem se glorificar nos seus atos. Por isso que Paulo disse: aquele que se glorie, glorie-se no... Porque o evangelho é loucura. Então, se faz sentido, as minhas palavras vão me glorificar. Mas as minhas palavras não podem me glorificar. As minhas palavras têm que glorificar aquele que me enviou, porque aquele que me enviou é mais poderoso do que eu. Isso é loucura. Nunca foi sobre nós ou sobre o que podemos fazer, mas sempre foi sobre ele.
porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Paulo, ele disse: ele é a imagem do Deus vivo, ele é o primogênito de toda a criação, fazendo paz com o seu sangue. Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as coisas que estão no céu quanto as coisas que estão na terra, e isso é loucura. Não é tão simples assim, é loucura. É loucura. Porque quando Cristo ressuscita, ele altera o cosmos, querido. Existem várias dimensões que foram criadas por Deus, não só essa dimensão o qual os seus olhos podem ver, porque Paulo disse que tudo aquilo que foi criado a partir das coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são muito mais poderosas do que aquilo que nós estamos vendo. E o que é fé? Fé é você olhar para as coisas que não se veem, mas não quer dizer que as coisas que não se veem não existem, é que elas existem, mas nós não conseguimos ver. E quando você tem fé, é quando você acessa esse lugar que você não consegue enxergar, e você se apropria daquilo que você não consegue se enxergar. Isso é fé. Existem várias dimensões. O pecado, ele não afetou somente a alma do homem. Eu tenho um estudo sobre isso, mas ele afetou toda a natureza, ele afetou toda a criação, ele afetou os céus. Porque agora existem principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Porque existem mais de uma dimensão, porque só céu a Escritura fala que tem 3. E fora os céus, ainda existe um outro lugar, chamado a habitação de Deus. Num determinado tempo da existência de Deus, se é que eu posso falar isso, Deus criou um lugar para ele habitar. Ele cria a eternidade e ele vai morar dentro da eternidade. E da eternidade, ele cria todas as coisas por meio da palavra que é o seu Filho. E isso é... Sabe por quê? Os homens hoje, os cientistas, estão dizendo que existem vários mundos, vários universos. Meu irmão, eu não estou nem aí, pode existir 1 milhão de universos. Cada vez que descobrirem mais um universo, eu vou dizer: Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus é poderoso. Sabe por quê? Porque eu entendo que Cristo morreu, não só por mim, mas para reconciliar todas as coisas. Então quanto mais coisas tiverem, mais Cristo vai ser exaltado, meu irmão. E isso é doideira geral, meu irmão. Porque os homens não entendem. O Evangelho é uma mensagem subversiva a todo sistema de pensamento. Sabe por quê? Abra comigo, 2 Coríntios, capítulo número 4, verso número 4. Quatro 3, versículo 3 em diante. Se o nosso evangelho está encoberto para aqueles que estão perecendo. Ou seja, quer saber alguém que está morrendo? É quem não crê no evangelho. Está morrendo, Paulo está dizendo isso. Entre os quais o Deus dessa era, o Deus desse sistema, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam o evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por que não creem? Porque o Deus desse século cegou os homens. Existe um tipo de cegueira, e cegueira tem a ver com uma mentalidade que foi gerada pelo diabo para influenciar os homens em todos os anos, em toda a história e em toda a sociedade. Nós não lutamos contra uma pessoa, nós lutamos contra um sistema de pensamento.
Por isso, o evangelho, ele tem a ver com um sistema de valores e uma mensagem que vai se opor àquilo que foi criado pelo diabo. O diabo cegou o entendimento dos homens para que não creiam na glória do evangelho. Por que o homem não consegue crer? Porque quando você conta a história da salvação, ninguém se arrepende. Cara, que legal, eu preciso de Deus. Ninguém faz isso, sabe por quê? Porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para não crer na glória do evangelho. Quando é que ele cegou? Gênesis, capítulo número 3. Ele cegou o homem, fazendo o quê? Lançando uma ideia. Ele cegou o homem, tentando mudar a verdade de Deus. Ele não entrou em Adão, ele não fez com que Adão fosse influenciado por seus poderes sobrenaturais, nada disso. Ele só criou um sistema de pensamento. E Adão caiu direitinho. Um parêntese, eu sempre ficava assim, por que é que foi Eva que foi influenciada e Adão que levou a culpa? Aí Deus me levou em Gênesis capítulo número 5. Esse é um parêntese para a gente aproveitar o tempo. Versículo número 1. Este é o livro das gerações de quem? Adão. No dia em que Deus criou o homem, Ele o fez à semelhança de Deus. Criou o homem e a mulher, os abençoou e os chamou pelo nome de... Quando Deus criou Adão, Ele criou Adão, macho e fêmea. Ele não criou Adão e Eva, mas Ele criou Adão, uma unidade glorificante. Ele criou Adão, macho e fêmea. Os dois eram o quê? Uma só carne. Quando Deus olhava para a terra, depois que Ele criou a mulher e antes do pecado, Ele via uma só pessoa. Apesar dele ser macho e apesar dela ser fêmea, quando Deus olhava, via um. Por isso, deixará o pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só. Não é o seu marido que faz a obra, é vocês. Não é a sua esposa que faz a obra se você está parado em casa. É o quê? Os dois. Porque quando Deus vê, depois da restauração de Cristo, o homem e a mulher como um só. E Paulo fala, grande é esse mistério, sabe por quê? Porque eu estou falando de Cristo e a sua igreja. Ou seja, da mesma forma como homem e mulher são um e glorificam a Deus por serem um, assim também Cristo e a igreja são um e glorificam a Deus porque são um. E isso é doideira. Dá para entender isso com a mentalidade grega sistemática? Não, porque é loucura para os gregos, é loucura para aqueles que tentam raciocinar, para aqueles que tentam entender essas coisas com a razão, com a lógica. É loucura, mas é loucura para quem está morrendo, mas para quem quer viver é o poder de Deus. O diabo lança uma ideia. E ele disse para a mulher: na verdade, Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. E aí vocês vão conhecer o bem e o mal. O que ele lança? A ideia. Irmão, o mundo é movido por ideias. Agora, cada dia eu entendo que é muito melhor você ter revelação do que você ter ideia. Porque o diabo, ele fez com que Adão e Eva caíssem por causa de uma ideia. Sabe por quê? Ideias vêm do coração. E tudo que vem do coração procede de coisas ruins. Do coração procede homicídio. Do coração procede ação. Do coração procede adultério. Por isso, nós temos falado sobre isso. Andar por fé não é andar por aquilo que você sente, é andar por aquilo que você crê. Agora, andar por aquilo que você crê não quer dizer que vai te privar de sentir aquilo que Deus quer que você sinta.
ele criou, a partir desse momento, uma estrutura de pensamento. E debaixo dessa estrutura e desses valores de pensamento, é que Satanás manipula toda a sociedade. E nós achávamos que ele só manipula alguém ficando possesso numa pessoa, ou possuindo uma pessoa. Ele não precisa disso, porque ele tem um conjunto de valores infernais que manipula toda a sociedade. Por isso o evangelho tem a ver com um sistema, tem a ver com uma mensagem subversiva. Por que subversiva? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo caiu nessa mentalidade. Aonde está isso? 1 João, capítulo número 2, verso 16. Olha qual é a mentalidade mundana, irmão. Porque tudo que há no mundo, o que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não vem de Deus, mas do mundo. Não é do mundo criação. Temos que entender o que é criação de Deus. Na criação Deus fez todas as coisas e disse: isso é, e continua sendo bom para Deus. Agora, o que é mundo? Mundo é uma mentalidade que foi estabelecida pelo diabo em Gênesis 3, um sistema de valores e de ideias diabólicas. Que ideias são essas? Está aqui. O que é no mundo? O que é nessa esfera? O que compõe essa mentalidade? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. O que Adão fez? Ele olhou para o fruto, concupiscência dos olhos. Ele desejou o fruto, concupiscência da carne. Ele quis comer o fruto. Soberba da vida, ele quis ser maior do que Deus. Por quê? Porque Satanás disse isso: se você comer, você vai saber de tudo aquilo que Deus sabe. A partir daí, entrou no mundo uma mentalidade, querido. O evangelho, ele veio para se opor a uma mentalidade. Porque essa mentalidade influencia toda uma sociedade. E aí sabe o que acontece? João Batista, lá em Mateus, capítulo número 3. Eu não poderia sair daqui sem falar para você sobre o evangelho. Isso me inspira cada dia. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ok? Capítulo 4, verso 17, olha aí, logo na frente. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o... Se você for pesquisar essa palavra arrependimento, não é remorso, querido. Arrependimento não tem a ver aqui nesse contexto. Grave bem isso, é nesse contexto aqui. Não tem a ver com deixar de fazer coisas. Arrependimento aqui vem da palavra grega metanoia. Sabe o que quer dizer metanoia? Mudar a forma como se pensa. Por quê? Porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para não crer na glória do evangelho. E ele colocou como substituto do verdadeiro pensamento de Deus a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E fez disso uma mentalidade. Quando João Batista e Jesus, eles começam a falar sobre arrependimento, querido, você precisa entender que o que eles estão falando não se aplica à nossa geração. Porque se você for analisar, aquela geração era uma geração que o menino, ele aprendia a Torá todos os dias na sua casa, porque a lei diz o seguinte: inculcarás essa lei de dia e de noite. Ou seja,
Quem ensinava a Torá, quem ensinava a lei, não era o pastor da sinagoga, não era o rabino. Quem ensinava a lei era o pai, de dia e de noite. De dia e de noite. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. De dia e de noite. E aí, esse garoto, quando chegava na sinagoga, o que ele fazia? Ele ia assistir o rabino ensinando aos sábados sobre os códigos de conduta, sobre a forma como Deus queria casamento, sobre a forma como se portar diante da sociedade. Mas ele não ia para lá para ser treinado e virar um rabino, não. E aí, quando esse garoto fazia 13, 14 anos, ele passava por um ritual chamado Bar Mitzvah, que é filho do mandamento, que é quando ele assumia a maioridade. Ele lia a lei e dizia assim: não adulterarás, não falarás falso testemunho, e por aí vai. E no meio dessa sociedade, aonde o homem poderia ser morto porque iria adulterar, poderia perder a mão porque roubou, é ali que Jesus disse assim: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Numa geração aonde o que estava em ascensão era moralidade, não é imoralidade. Não é como hoje que os nossos filhos estão lá na escola, lá no Rio, o dia inteiro, meu, ouvindo funk. Você liga a televisão, tem a mulher que faz comercial, né, da escova de dente, está pelada. Por quê? Para que fazer propaganda de escova de dente tem que aparecer uma mulher pelada? É nessa sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade extremamente imoral. Mas a sociedade que Jesus vivia não era igual à nossa, era uma sociedade extremamente moral. Por isso a ideia de arrependimento que nós temos hoje não se encaixa na ideia original do que é realmente arrependimento. Por isso nós nos convertemos, porque nós paramos de fazer coisas, mas nós não mudamos a maneira como nós pensamos. Paramos de fazer toda beber, fumar maconha, dançar funk, forró, mas nós não mudamos a maneira como nós entendemos as coisas. Muitos de nós continuamos cegos. Por quê? Porque João Batista e Jesus eles tinham um discurso: vocês precisam mudar a maneira como vocês pensam. Vocês precisam olhar de uma outra ótica. Porque o reino de Deus, ele tem valores próprios. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo número 5, ele começa a falar sobre os valores do reino de Deus. Porque esse reino estava chegando, ele estava preparando os homens. Bem-aventurado é quem bateu no seu rosto e você virar o rosto. Bem-aventurado são os humildes. Ele vem numa contracultura de pensamento, porque naquela época, meu irmão, se batesse no rosto, você era julgado e era punido. Naquela época, você simplesmente era pego no ato de adultério se você consumasse o fato. E ele vem remodelando todas as coisas, porque ele estava construindo um outro sistema de pensamento. E esse outro sistema de pensamento era totalmente celestial. Por isso que quando o sistema de valores e de pensamento satânico tem a ver com a concupiscência dos olhos, com a concupiscência do desejo da carne, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Mas Paulo disse que o reino de Deus, ele é paz, alegria, justiça. Da mesma forma como existe um tripé na mentalidade satânica, existe um tripé no evangelho. E isso tudo é loucura. O evangelho é loucura. Sabe por quê? Porque olha o que diz em Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém que está aqui é merecedor de salvação, querido. Ninguém. A Escritura diz que nós somos indesculpáveis, que todo homem é mentiroso e Deus verdadeiro. Não merecemos.
Mas mesmo sem merecer, Ele pune o seu Filho individualmente por cada um dos meus pecados e me torna justo. E depois que Ele me torna justo, Ele me dá o dom de viver eternamente. Ele não me salva para me tornar justo, mas Ele me torna justo para ser salvo, porque somente um justo é que pode entrar na eternidade. Sem merecer, Ele faz isso. De graça. Agora não quer dizer que é de graça, que não custou nada. De graça. Nós acessamos as profundezas de Deus. De graça. Romanos 5. Verso 11. Verso 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Além dele de ter nos justificado, o que Ele fez? Um Deus todo santo, Ele não pode se relacionar com o homem todo pecado, se alguém não for punido por isso. Ele pune o seu Filho, lança sobre o seu Filho toda a ira que deveria vir sobre mim e sobre você, veio sobre Jesus, e por causa desse ato, nós somos justificados, ou seja, nos tornamos justos por meio do sacrifício dele. E não somente isso, a partir do momento que nós nos tornamos justos, Ele também nos reconciliou com Ele mesmo. Por quê? Porque para ser reconciliado com Ele, era necessário ser justificado, e aí Ele nos justifica, e aí o que Ele faz? Ele traz a gente de volta para Ele. Esse é o chamado de Deus. O chamado de Deus não é você fazer alguma coisa, o chamado de Deus é você voltar para Ele. E Ele me chama para Ele e me salva. Por que Deus te salva? Somos salvos, mas de quê? Salvação tem a ver com resgate. Do que eu sou resgatado? Do que você é resgatado? Nessa obra toda, de que foi resgatado? Se o salário do pecado é a morte, e Deus tem que punir o pecador para cumprir a sua justiça, logo, do que eu fui salvo? Eu fui salvo da ira de Deus. Você acha que você foi salvo do diabo, do inferno? Não, você foi salvo da ira de Deus. Irmãos, eu tenho falado muito isso, a gente precisa redefinir essas coisas, porque nós não conhecemos o Evangelho. Nós falamos do Evangelho, mas nós não conhecemos o Evangelho. Porque eu não sei você, mas por muitos anos eu achei que o inferno era a casa do diabo. Sabe por quê? Porque eu entendia inferno como aquilo que as pessoas diziam, e como a propaganda da Skin Cariol, da cerveja, que o diabo está lá dançando pagode, um monte de mulheres peladas lá do lado dele, bebendo cerveja, e vem para cá, que é uma curtição. Meu irmão, sabe o que é o inferno? O inferno é a disciplina de Deus para o diabo, anjos caídos e os filhos da desobediência. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de achar que o diabo, ele é poderoso. O que é ser poderoso? Ser poderoso é você criar alguma coisa. O diabo, ele não cria nada, ok? O diabo, ele não cria. Por quê? Porque ele é um ser criado. Nenhum ser criado cria.
somente aquele que não tem início nem fim pode criar alguma coisa. Agora todos os seres criados não podem criar nada. Por isso, diabo não cria, porque não todo-poderoso ele não é Deus com D maiúsculo. O único Deus com D maiúsculo que cria todas as coisas é o Deus Elohim, é Adonai, é o Senhor dos senhores. Só esse cria. Ele não cria nada. E ele sabe que o diabo está no inferno agora, não, de maneira nenhuma. Sabe por quê? O que é o inferno? O inferno é a disciplina de Deus para ele, para os anjos caídos e para os filhos da desobediência, meu. Por isso que nós achamos, não quer dizer que ele não queira levar as pessoas para lá, ele quer todo dia. Por que ele quer levar as pessoas para lá? Porque ele não quer sofrer sozinho, ele quer que os homens sofram junto com ele. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E Deus, por causa dos princípios dele, precisa punir. E isso não faz de Deus, irmãos, ruim, faz de Deus justo. E Deus, sendo justo, não faz dele ruim, ele é justo. A punição que eu e você merecíamos era estar lá. Mas se revelou a gratuidade do dom de Deus, da salvação sobre nós. Do que nós fomos salvos? Da ira de Deus. Por isso a Escritura diz: horrenda coisa é cair na mão do diabo. É isso? Não. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Por isso que Davi, quando ele chega diante de Deus, ele diz assim: Senhor, se subo lá nos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. Não retires de mim o teu espírito. Porque ele sabia que a pior coisa na vida de um homem é estar totalmente ausente da presença de Deus. E o que é o inferno? É o único lugar onde Deus não habita. É o único lugar dentro da criação de Deus, dentro das dimensões que Deus criou, que Deus não está. Por quê? Porque Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares, menos lá. Porque lá é um vácuo que Deus criou para disciplinar a criação desobediente a Ele. Então Ele não está lá. E isso tudo, meu irmão, que eu estou contando para vocês, é loucura. Mas é loucura para quem está morrendo. Mas para aqueles que creem, é o poder de Deus. Ele nos salva da ira dele, para não sermos condenados com o mundo. Nos reconcilia com ele mesmo. E sabe o que ele faz? Diz assim: você agora é meu filho. Eu não nem gente não, irmão. Porque não merecíamos. Deveríamos ser punidos. Deveríamos receber a ira dele, deveríamos receber a condenação. Ele não faz nada disso. Ele pune o seu filho, parte da sua parte, espírito do seu espírito. Ele pune o seu filho para não nos punir. E aí, além de fazer isso, nos torna justo. Meu Deus, eu, o maior pecador, agora eu sou justo. Paulo, ele olha para a igreja de Corinto, um monte de pecador lá em Corinto, a igreja mais pecadora da Bíblia. Aí ele olha para os coríntios e diz assim: os santos que estão na igreja de Corinto. Porque Paulo começou a aprender a ver as pessoas da maneira como Deus enxerga. Porque quando Deus nos olha agora, ele não te vê mais o seu pecado, ele vê, sabe o que? Cristo. É como se ele pegasse uma lente, essa lente é Jesus, ele olhasse e ele visse assim: não tem mais só o meu filho, mas agora o meu filho se tornou o primeiro dentre muitos irmãos. Quando ele te olha, ele vê o seu filho. Por quê? Porque isso é se tornar justo. Ele fez com que Cristo substituísse você. E agora o que ele vê? Ele vê o substituto. Ele vê alguém que está te substituindo. Porque, meu irmão, esse negócio, a gente não precisa de mediador. Isso é heresia, precisamos sim.
Porque a Escritura diz isso. Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. Ele continua sendo um sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Ele aboliu de uma vez por todas o ministério levítico. E ele entrou e inaugurou uma nova ordem sacerdotal, a ordem de Melquisedeque. E como sacerdócio por natureza, ele nos fez filhos de Deus. Para quê? Para que agora eu e você fôssemos sacerdotes, segundo a natureza dele. Por isso que a Escritura diz que agora somos participantes de uma natureza divina, apesar de não sermos deuses, de maneira nenhuma, somos ruins pra caramba. Mas existe uma centelha dele dentro de nós, que faz com que Deus se identifique quando te olhe. Sabe aquela questão de passar sangue na porta? Ele passou sangue na porta da sua vida. E agora quando ele olha, ele vê o seu filho. Ele não vê você, mas ele vê o seu filho. Por isso que os 5 ministérios, eles servem, sabe para quê? Para termos a unidade da fé, para chegarmos no pleno conhecimento de quem Jesus é, e para termos a estatura, a imagem de varão perfeito. Meu irmão, ser original não é você fazer aquilo que ninguém nunca fez. Ser original é você ser a imagem de Jesus. Porque origem fala de onde você veio, e ele te recriou, ele mudou o seu DNA, ele mudou sua estrutura criacional, e ele fez de você uma nova criatura. E isso é doideira, isso é loucura, o evangelho é loucura. Porque não tem a ver com receber informações sobre algo, tem a ver com receber o verbo no Espírito, que vai fazer com que você compare todas essas coisas. Porque o homem espiritual, ele compara coisas espirituais com coisas espirituais. Abra comigo 1 de Coríntios, capítulo número 2. Eu estou tentando não engrenar, meu, para a gente fechar. Estou tentando não engrenar, fui devagar, mas é loucura. É loucura. 1 Coríntios, capítulo número 2, versículo de número 12. Vamos começar do 9. Ó, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração humano, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós. Revelação, nós pelo seu Espírito, pois o Espírito, não a mente, o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Por quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Meu querido, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Céu e terra.